Então, pessoal, boa tarde. Vamos lá, então, hoje começar a falar de topologia, tá? Assim, que são basicamente algumas ideias. Na verdade, a gente já vem falando implicitamente de topologia, né? Porque eu já falei várias vezes que a construção da reta é uma construção topológica, só que a gente vem formando construção de R, só que a gente vem falando implicitamente, né? Assim, agora a gente vai começar a amarrar algumas ideias, certo? Então, eu vou começar falando um pouco, digamos assim, o que é topologia, qual é a ideia, assim, em geral, e depois eu vou apresentar alguns conceitos topológicos básicos, tá? Assim, que são... Vocês vão ver que tem muito nome, assim, tem muito... Mas, obviamente, não precisa decorar nada, mas eu acho que dá para entender as ideias, assim, beleza? Então, primeiro, como eu falei, falar de topologia, topologias e métricas. Vou falar sobre isso agora. Ele já falou um pouco de métrica também, evidentemente. Bom, então, começando com uma discussão assim, o que é topologia, né? Qual é a ideia geral? E a gente poderia dizer, né, como eu também já comentei isso anteriormente, que topologia, assim como álgebra, para fazer um paralelo, é uma parte da matemática assim que lida com as operações, né, que lida com o conjunto. Então, vamos dizer, o conceito básico, o conceito central da álgebra é o conceito de operação, beleza? E aí pode ser diferentes tipos de operação, se for um anel, se for um espaço setorial, se for um grupo, beleza? Não é um conceito de operação, de você pegar dois elementos do conjunto e operar com eles. Fazendo uma analogia com isso, a gente pode dizer que o conceito básico de topologia é um conceito de proximidade ou de aproximação, tá? Já falei um pouco isso. Então, a topologia é uma área que lida com tudo que tem a ver com uma ideia de estar próximo de, certo? Então, por isso, por exemplo, convergência de sequências, que nós já vimos, é um conceito topológico, porque ele fala basicamente de aproximação, tá beleza? Certo? Tranquilo, pessoal, até aí? E a gente vai ver também que outro conceito topológico importante, que será o último tópico que nós vamos estudar, é o conceito de continuidade, de funções contínuas. Então, a ideia de função contínua tem muita centralidade na discussão de topologia, tá? Na área de topologia. A gente vai falar sobre isso na final agora da disciplina. Beleza, pessoal? Então, assim como, também fazendo esse paralelo com a álgebra, né? Uma, um anel, um corpo, um grupo, são tipos de estruturas algébricas, certo? Beleza? Então, a gente fala, por exemplo, que um anel, a gente viu, quando a gente fez no começo da disciplina a construção dos conjuntos numéricos, a gente viu o que queria dizer dois anéis, por exemplo, serem isomorfos. Estão lembrados disso? Certo? É quando existe uma bijeção entre esses dois anéis, só que, além de ser uma bijeção, essa função preserva a estrutura em questão, que no caso é a estrutura algébrica. Beleza? O que quer dizer isso? Que preserva a soma e o produto e a relação de ordem, se a gente estiver falando de um anel ordenado. Tá? Porque quando a gente fala de anel, a estrutura em questão é uma soma e um produto. Tranquilo? Só recapitulando. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Tá? Então, de forma análoga a isso, em topologia, a gente também pode pensar na ideia de dois conjuntos serem equivalentes topologicamente. Beleza? Tá? Então, dois conjuntos isomorfos, como a gente viu lá na construção dos conjuntos numéricos, seriam conjuntos, estruturas, na verdade, equivalentes algebricamente, né? Quando existe um isomorfismo.
Analogamente, a gente pode pensar em dois conjuntos equivalentes topologicamente. Beleza? Tranquilo? O que quer dizer dois conjuntos... Peraí. Calma aí. O que quer dizer, então, dois conjuntos equivalentes topologicamente? Da forma análoga que dois conjuntos equivalentes algebricamente, ou seja, isomorfos, é quando existe uma função entre eles que preserva as operações. Aqui, a ideia de ser equivalente topologicamente é quando existe uma bijeção entre eles que preserva a proximidade. Beleza? Porque, como eu falei, a gente vai formalizar isso tudo, tá? Eu estou dando as ideias gerais. Porque, como eu falei, a gente pode pensar que o conceito básico de topologia é o conceito de... Conceito não, a ideia básica de topologia é a ideia de proximidade. Então, dois conjuntos topologicamente são dois conjuntos entre os quais existe uma bijeção que preserva a proximidade, beleza? Uma bijeção de um para o outro. O que quer dizer, em outras palavras, preservar a proximidade? Quer dizer que pontos próximos de um lado são levados em pontos próximos do outro lado, beleza? Em outras palavras ainda, é uma função que não rasga, tá certo? Fez sentido isso? Tá? E como eu estou falando de bijeção, porque sempre que eu falo de equivalência, eu estou falando de bijeção, certo? Então, é uma função que não rasga nem numa direção nem na outra. Tranquilo? Beleza, pessoal? Está fazendo sentido isso? Então, esse exemplo aí que eu estou colocando é um círculo e um quadrado. Eles são equivalentes topologicamente, porque eu posso deformar um no outro sem rasgar, tá? Ou seja, existe uma função, uma bijeção, que leva o círculo no quadrado, a sua inversa leva o quadrado no círculo, e nenhuma das duas, nem na ida, nem na volta, ela rasga, certo? Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Certo? Então, essa é a ideia de conjuntos topologicamente equivalentes. E o nome disso não sei a etimologia dessa palavra, tá? Mas é homeomorfos, certo? E uma função com essa propriedade que eu acabei de falar é chamado um homeomorfismo. É uma função, aliás, é uma bijeção, né, entre os dois que não rasga nem na ida nem na volta. Tá legal? Certo? A gente vai ver daqui a pouco que, em outras palavras, um homeomorfismo é uma função contínua com inversa. Peraí, Felipe, rapidinho. É uma função contínua com inversa contínua. Tá legal? Beleza? Então, a ideia de função contínua é precisamente essa, uma função que não rasga. Certo? Tranquilo? E eu falei agora também uma coisa que pode soar pouco intuitiva, que é o seguinte, é uma função contínua com inversa contínua, tá? A gente vai ver também que pode existir uma função contínua, bijetiva, mas que a inversa é descontínua, tranquilo? Que não é uma coisa que a gente está muito acostumado a pensar, mas a gente já vai ver exemplos disso. Beleza? Então, um homeomorfismo é isso. É uma bijeção contínua com inversa contínua, certo? Só que eu estou falando, não vou formalizar agora, que a gente vai ver ainda o que é função contínua mais para frente, tá? Beleza? E a ideia isso, é que esse tipo de função, homeomorfismo, relaciona dois conjuntos sem rasgar. Então, eu posso pensar também nesse conjunto como se ele fosse um elástico e que eu deformasse um no outro. Por isso que o círculo é equivalente ao quadrado ou a qualquer curva fechada que não tenha autointerseção. São todas homeomorfas, tá? Felipe. Não, só dois comentários. Eu pesquisei aqui, homeomorfismo. Eu só não sei qual é a diferença etimológica entre homeomorfismo e isomorfismo, né? Porque, pelo que eu vi aqui, os dois, uma vez significam a mesma forma. Os dois vêm do grego, se eu não me engano. E uma coisa que eu acho muito interessante, eu sempre falo para os meus alunos, quando eu dou aula de geometria espacial, que existe aquela relação de Euler, né? V mais F igual a mais 2. E, bom,
geralmente a gente aprende e ensina na educação básica que ela vale em todo poliedro convexo, né? E, na verdade, é mais do que isso, né? Ela vale para todo poliedro homeomorfo esfera. Então, óbvio que eu não uso esse termo, mas é bem legal, assim, porque os alunos ficam brincando de assoprar coisas, né? Então eu falo, tipo, sei lá, pensa num... Eu dou um exemplo de um polígono louco, assim, né? Tipo, mas que se você meio que assoprasse aquele poliedro, tipo, aquilo ia ficar enchido como se fosse uma esfera. Eu falo, pô, nele vale P mais F igual a mais 2. Eles ficam loucos, assim. Perfeito. Beleza, pessoal? Todo mundo se ligou nisso que o Felipe falou? Certo? Então, na verdade, esse número, que é chamado característica de Euler, e no caso específico de poliedros, ele é essa fórmula aí, que é, como é que é? V, enfim. Fala aí, como é que é essa fórmula? V mais F igual a mais V 2. mais F é igual a mais 2. Isso, mas a fórmula é V mais F menos A. Menos A igual a 2. No caso de um poliedro, isso é igual a 2. E essa fórmula é uma propriedade topológica, certo? Essa grandeza, chamada característica de Euler, é uma propriedade topológica. E como o Felipe falou, todo sólido é homeomorfo à esfera, que você possa deformar numa esfera, deformar de volta, tem essa mesma característica de Euler. E isso tem a ver, em última instância, com o número de buracos. Beleza? Certo? Então, o que é um sólido, uma superfície, no caso, homeomorfa à esfera? É uma superfície que não tem buracos. Então, por exemplo, se você tiver um toro, que é uma rosquinha, ele já não é homeomorfo à esfera. Tá legal? E ele vai ter outra característica de Euler, que eu não sei quanto é de cabeça, mas enfim. Acho que é beleza, zero. pessoal? Hã? Eu acho que é zero. Tá, eu acho que é zero. Beleza, também não sei de cabeça. Mas aí tem o toro, o bitoro, que seria uma coisa com 2 buracos e assim por diante. Então, basicamente, o que determina o homeomorfismo no R3, né, assim, é o número de buracos das coisas das superfícies, né? Que é o que impede ou não de você deformar uma na outra. Tá de boa, pessoal, isso? Tranquilo? Certo? Então, olha só. Aí aqui, deixa eu ver, isso aqui eu já falei. É possível deformar continuamente o círculo e o quadrado um no outro. Isso é possível deformar o círculo e o quadrado. O que quer dizer, o que eu quero dizer com deformar continuamente? Sem que os seus segmentos correspondentes sejam rasgados e colados. Então, eu desenhei um pedacinho ali em vermelho, que eu estou falando que esse segmento, vamos pensar numa função objetiva deformando o círculo no quadrado. Então, aquele pedacinho vermelho que está ali no círculo, ele é levado no pedacinho vermelho que está ali no quadrado. Tá? Eles não precisam ter o mesmo comprimento. Tá? O homeomorfismo não precisa ser uma isometria, tá? Não precisa preservar a distância. Ele só não pode, como eu estou dizendo aí, rasgar nem colar. Tá legal? Beleza? Então, ele pode esticar, mas ele não pode rasgar nem colar. Então, essa é a ideia de pontos próximos são levados em pontos próximos. É uma ideia que ainda está imprecisa, mas a gente vai dando precisão a essa ideia ao longo das próximas aulas. Tá de boa, pessoal, até aqui? Tranquilo? Tá? Vamos ver, então, essas duas figuras aí são homeomorfas. Em outras palavras, que eu não sei o que está escrito aí, né? Coisas que eu já falei. Existe uma função contínua com a inversa contínua, isso é um homeomorfismo. Tá, já falei isso aí tudo. Beleza, pessoal? Topológica, pronto. Tá? Tá de boa? Alguma dúvida nisso aí? Podia ter projetado esse slide todo no começo, falar depois, mas enfim. Mas isso aí tudo eu já falei. Alguma dúvida? Certo? Bom, aí vamos ver outro exemplo aqui, que é o círculo e o segmento de reta. Tá? Tranquilo? Então, claramente, não sei se claramente, mas enfim, eu vou convencer vocês de que o círculo e o segmento de reta não são homeomorfos. Tá? Por quê? Porque eu posso, como eu estou dizendo aí, existe uma função contínua, que é essa função, eu estou pegando esse círculo aqui de raio 1, a circunferência, na verdade,
E esse segmento de reta que eu estou considerando aqui, que está desenhado embaixo, eu estou pensando nele como esse intervalo de 0 a 2π, beleza? Tá tranquilo? Por que eu peguei de 0 a 2π? Porque a função contínua que vai, que é aquela que está escrita ali, a função contínua que vai desse segmento de reta no círculo é justamente a parametrização do círculo, tá legal? Que é cosseno T, seno T. Então, se a gente tem T variando nesse segmento de 0 a 2π, a gente pega essa função cosseno T, seno T, com isso a gente parametriza o círculo, beleza? E essa é uma função contínua. Todo mundo concorda com isso? Tá de boa? Certo? Só que, justamente, esse é um exemplo. Repara também que eu coloquei, é uma função contínua e é uma bijeção. Repara que eu tomei o cuidado de colocar o intervalo fechado em 0 e aberto em 2π. Poderia ser o contrário também. Mas, se eu tivesse ambos os pontos 0 e 2π, eu não teria uma bijeção, tá? Porque tanto 0 e 2π são levados no ponto 0, 1, ali em cima. Beleza, pessoal? Tá de boa? Então, eu tive o cuidado de tirar, né, botar uma bolinha aberta para isso ser uma bijeção, tá? Mas repara que esse é um exemplo, então, de uma função contínua cuja inversa é descontínua, tá? Porque ela é objetiva, então ela tem inversa, concorda? Cada ponto do círculo que eu pegar, da circunferência, melhor dizendo, cada ponto da circunferência que eu pegar está associado a um e somente um ponto, um valor de t naquele intervalo, beleza? Tá? Então ela é invertível. Só que a inversa dela é descontínua, certo? Por quê? Porque essa função, quando ela vai, essa função φ, indo do segmento no círculo, ela não rasga, mas ela cola. Aliás, o ponto, falei ponto 0,1 é o ponto 1,0, né? Ela cola no ponto 1,0. Então, como ela cola, certo? A inversa dela, que existe, ela tem que rasgar. Entendeu? Beleza? Tranquilo? Então, repara só, a ideia geral é que uma função contínua, a gente vai falar mais sobre isso, né? Que aí eu gosto muito de uma parte que é de funções não caretas, tá? Que é todas aquelas coisas que a gente aprende, funções contínuas, aquela que dá para desenhar sem tirar o lápis do papel, isso é careta, beleza? A gente vai ver exemplos que colocam em xeque essa analogia. Mas a ideia básica de função contínua, que é mais fiel, digamos assim, ao conceito, é essa, a ideia de não rasgar, certo? Então, função contínua é aquela que não rasga. Homeomorfismo é uma função contínua com a inversa contínua. Para isso acontecer, ela não pode rasgar nem colar. Porque se ela colar, ela continua sendo contínua, mas a inversa dela vai ter que rasgar. Então, a inversa será descontínua. Beleza, pessoal? Então, o que eu tenho aqui? Se eu olhar para a ida... então, pronto, já estou colocando aí um monte de coisa. Tá, pronto. Isso tudo eu já falei. Então, olha só. Vão lendo isso aí, que isso aí tudo eu já falei, tá? Então, olha só. Se eu olhar para a função φ, que está apontada com a setinha ali apontando para cima, ela vai do segmento no círculo, certo? Então, ela leva pontos próximos em pontos próximos. Tranquilo? Agora, se eu olhar do círculo para o segmento, que está representada pela φ-1 com a setinha apontada para baixo, eu tenho pontos. Olhem esse negocinho vermelho que eu desenhei aí no círculo, estão vendo? Certo? Então, se eu pegar pontos, quer dizer, eu posso pegar em torno do ponto 1, 0, certo? Eu posso pegar pontos arbitrariamente próximos cujas imagens estão distantes, que uma está de um lado, outra está do outro. Eu posso pegar um ponto assim, um pouquinho acima do ponto 1, 0 e um ponto um pouquinho abaixo do ponto 1, 0, ali no círculo, beleza? E quando eu calcular φ-1 disso, um vai estar aqui, outro vai estar aqui. Um vai estar perto do 0, outro vai estar perto de 2π. Ficou claro, pessoal, isso? Certo?
Fez sentido essa ideia? Tá? Tranquilo? Deixa eu ver o que eu ia falar. Então é isso. Dá para ver também que, diferente do que acontece com o círculo e o quadrado, eu não posso deformar o segmento no círculo sem rasgar e colar, porque numa direção eu não rasgo, mas na outra direção, para voltar, eu vou ter que rasgar. Tá de boa? Tá, pessoal? Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Ah, tá. Vamos dar outro exemplo. Tá, então, como eu falei, esse é um exemplo de uma função bijetiva contínua cuja inversa é descontínua, que é uma coisa um pouco contra-intuitiva, que a gente pensa em função contínua como função super bem comportada, super careta, tá? A gente vai ver que não é bem assim, tá? Beleza. Tá de boa, né? Tá, então vamos lá. Então vamos dar um outro exemplo de uma função invertível, bijetiva, né, contínua, cuja inversa é descontínua, que é essa aqui, ó. Qual é o desenho dessa função? Qual é o truque para essa função ser contínua? Sim, já sei o que eu ia falar, do exemplo anterior ainda. Então, quando a gente, daqui a pouco, a gente vai ver a definição de continuidade com épsilons e deltas, beleza? A gente vai voltar a esse exemplo aí, tranquilo? Porque repara aquilo que eu falei. Na função φ menos 1, que é descontínua, eu posso ter pontos arbitrariamente próximos no domínio, cujas imagens estão longe. Tá beleza? Cujas imagens não ficam próximas. Tá certo, pessoal? Foi aqui um ponto um pouco acima e um ponto um pouco abaixo do ponto 0,1. Tá de boa? Certo? Isso é exatamente o que a definição com epsilon e delta diz. Para todo epsilon existe delta. Tranquilo? Tá? Que a gente decora aquilo na graduação sem entender nada do que aquilo quer dizer. Tá? Então, é exatamente isso. Quando a gente vir essa definição com epsilon e delta, eu vou voltar a esse exemplo, para encaixar esse exemplo nela. Tá de boa? Tá? Show? Então, vamos lá. Aí, outro exemplo aqui. Esse exemplo aqui, o truque é eu colocar um domínio desconexo, tá? Então, repare que essa função aí, cujo gráfico está desenhado, ela é contínua, certo? Porque, como eu falei, a função contínua é aquela que não pode rasgar. Mas, no caso aí, a função não está rasgando. O que está rasgado é o domínio, certo? Então, ela não acrescenta um rasgo, assim. Nos lugares onde ela está definida, ela é contínua, certo? Porque eu só posso falar de função contínua nos pontos onde ela está definida. Então, essa função aí é contínua. Beleza, pessoal? Assim como, contrariamente ao que se diz às vezes nos cursos de cálculo, a função 1 sobre x é contínua, porque a função 1 sobre x está definida no domínio R menos zero, tá? No domínio R menos zero, ela não tem nenhum ponto de continuidade, então ela é contínua. Tá de boa? Certo, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, não. Então, vamos voltar a essas ideias. Quando falar de função contínua, mas é isso aí, você entendeu? Esse exemplo? Tá? Então, a função, acho que a questão aqui é o seguinte: eu só posso falar de função contínua no domínio dela. Então, o domínio dessa função é um conjunto que a gente chama de desconexo, tá? Que tem dois pedaços separados, assim, é a união de dois intervalos separados. Dentro desse domínio, ela não tem nenhum ponto de continuidade. Tá legal? Certo? Então, ela é contínua. Tranquilo? Certo? Se eu Então, costurasse Vitor, ali, né? Fala aí. fala, André. Pode falar, Margarete, pode falar.
Então, se a gente não a gente não pode definir uma função de contínua sem citar o domínio, sem analisar o domínio. Não pode. Nunca posso. Não, nunca. Não existe isso. Tá. Pelo menos da forma que o conceito de continuidade é considerado hoje, tá? Entendeu? Na definição de continuidade que a gente quer, que a gente usa hoje, não existe isso. Então, por isso que eu falei, a função 1 sobre x é contínua, tá? Beleza, pessoal? Porque repara só, como eu vou definir continuidade? Daqui a pouco vai chegar aquela definição para todo epsilon, não sei o quê. Primeiro eu defino a continuidade no ponto. Então, uma função é contínua no ponto x0, se para todo epsilon maior que zero existe delta maior do que zero, tal que x menos x0 menor do que delta implica f de x menos f de x0 menor do que epsilon. Se isso acontecer, eu digo que a função é contínua no ponto x0. Mas se o ponto x0 não pertence ao domínio, eu não posso nem calcular f de x0. Então, essa definição nem faz sentido. Então, isso eu digo, se isso valer, eu digo que a função é contínua no ponto x0. E aí vou dizer que a função é contínua, em geral, se ela for contínua em x0 para todo x0 pertencente ao domínio, tá? Essa é a forma como o conceito de continuidade está formulado hoje. Tranquilo? Então, não existe, nem cabe fazer a pergunta se a função é contínua ou descontínua num ponto não pertencente ao domínio. Beleza? Certo, Margarete? Certo. Fala, André. Eu te cortei. André. Não, só ia comentar que se a gente cortasse aqui, né? Como se a gente dobrasse o papel ali, ela ia ficar... Isso, daquela forma que a exatamente. gente conhece classicamente. Isso. Bom, aí a inversa dela vai ser isso aí, tá? Aí não desenho o gráfico da inversa que eu fiquei com preguiça, provavelmente. Eu nem sei o que tem, calma. Eu não tenho ideia do que eu escrevi, não. Tá. Então, olha só, não desenhei o gráfico dela, provavelmente que eu fiquei com preguiça. Mas repara só, o que é o gráfico dela? O gráfico dela é aquela ideia, mas eu vou, tipo, refletir esse gráfico em torno da reta y igual a x. Então, aí repara que a inversa dela, agora o domínio da inversa é esse negocinho azul aqui. Beleza, pessoal? Certo? Então, agora a inversa é descontínua. Perceberam? Porque a inversa vai ter um salto dentro do domínio. Tranquilo? Que é no ponto 1. Beleza? E aí, pessoal, fez sentido? Quando a gente começa a estudar cálculo, né, o pessoal geralmente fala que a função contínua é aquela que, quando a gente desenha o gráfico, não tira o lápis do papel, né? Exatamente. A gente sabe que não é assim. Mas essa frase... eu vou desconstruir isso com vocês, tá? Daqui a pouco. Mas isso quer dizer que a gente não deveria usar essa frase? Nem para noção? Eu diria que a gente tem que usar essa frase com cuidado, tá? Assim, porque essa frase, ela tem uma coisa, assim, se eu for na análise 2, eu falo muito disso, né? Que é uma intencionalidade simplificadora no cálculo. A minha crítica a essa frase não é a falta de rigor, né? Porque essa frase não é rigorosa, ela não corresponde rigorosamente ao conceito de continuidade, tá? Mas ela eu acho que é tipo, sabe, fazer uma analogia. É como a gente ensina musiquinha na educação básica. Ela tem uma intencionalidade de simplificar. É tipo, ela tem da forma como ela é usada, não é a frase em si, mas é a forma como ela é usada dentro da abordagem pedagógica, usualmente em cálculo, certo? Ela tem um pouco essa intenção, tipo, faz assim que vai dar certo. Não precisa pensar muito, não. Entendeu, Adriano? Então, não acho que a gente não possa não usar essa frase, mas tem que ter cuidado, tá? Aqui, a gente vai ver exemplos de funções que são contínuas, mas que têm um comportamento que eu chamo de não careta, tá? Que é um comportamento assim, fora daquele negócio que a gente imagina. Função contínua, a gente imagina que é uma parábola, uma coisa bem careta. Tem funções que são contínuas, tem um gráfico louco, entendeu? Beleza? Certo? E essas funções quebram um pouco essa imagem, tá? De não poder tirar o lápis do papel.
Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, a minha crítica é isso que eu chamo de uma intencionalidade simplificadora. Tá legal? Enfim, eu ia falar outra coisa, esqueci. Mas tá de boa? Eu estou esquecendo tudo, hoje uma correria. Tá de boa, pessoal, até agora? De boa. Tá. Então, vamos lá. Agora, eu vou falar para vocês dessa ideia aí, que a gente já falou sobre isso, assim, ano passado, numa aula anterior, que é a ideia de espaço métrico. Tá? O que isso tem a ver? Eu falei no começo da aula que o conceito básico de função contínua é o conceito de proximidade, tá? Ou de aproximação, certo? Por isso que convergência de sequência é um conceito topológico, tá? Beleza? A gente vai ver vários conceitos topológicos, conjunto aberto, conjunto fechado, ponto de acumulação, tem um monte de nome, e vocês vão ver que todos eles dependem dessa ideia básica, que é a ideia de proximidade ou de aproximação. Beleza? Tranquilo? Então, uma maneira de falar de proximidade é falar de distância, certo? Tranquilo? Tá? Então, sempre que eu tenho um conjunto no qual eu tenho uma distância definida, certo? Essa distância fornece uma estrutura topológica para aquele conjunto, porque a distância me permite uma noção de distância no conjunto, me permite falar de continuidade. Tá legal? De continuidade não, de proximidade. Continuidade também, mas no primeiro momento de proximidade. Beleza, pessoal? Fez sentido? Certo? Tá, então reparem, uma coisa que a gente já falou aqui, quando a gente estava falando de convergência de sequência, que a definição de convergência de sequência, ela depende unicamente da noção de distância. Quando a gente estava falando de sequência de contínua, nós falamos sobre isso, tá? Certo? Porque a demonstração daquele teorema, né, a gente falou muito sobre isso, a demonstração daquele teorema, que toda sequência convergente é de Cauchy, depende apenas da desigualdade triangular. Então, ela depende apenas de uma ideia de distância. Tranquilo? Quando eu escrevo lá a definição de convergência de sequência, eu escrevo módulo de xn menos a menor do que epsilon. Mas esse módulo de xn menos a é só uma forma, que eu quero dizer ali é a distância de xn a A. Tá beleza? Tranquilo? Alguma dúvida sobre isso? Tá? Então, uma coisa que eu já falei, o que eu chamo de um espaço métrico? Um espaço métrico é um conjunto munido de uma noção de distância, tá? É um conjunto que eu tenho, que eu acrescento nele como atributo uma noção de distância. Tá legal? Beleza, pessoal? Alguma dúvida nisso? Certo? Então, enquanto não. Tá. Então, vamos dizer o que é uma distância, tá? Isso aí é uma coisa análoga, também eu já falei um pouco sobre isso, quando eu vou dizer o que é um anel. Então, quando eu penso assim, o que eu vou definir como anel, eu penso assim, quais são as propriedades mínimas que eu quero exigir de uma operação, de duas operações, para ter essa estrutura algébrica básica. Aqui é a mesma coisa. Quais são as propriedades mínimas que eu vou exigir de alguma coisa para que seja razoável chamar aquilo de uma distância? Beleza? Tranquilo? Então, como é que eu vou definir isso? Do jeito que está aí, ó. Uma distância é uma função que está definida no conjunto, que eu estou chamando de E, é um conjunto no qual eu estou definindo a distância. Vocês podem pensar nesse conjunto aí como R, no caso de R. Uma distância possível é o módulo da diferença, beleza? A distância entre dois números reais é o módulo da diferença. Podem pensar nesse conjunto E como Rn também, se quiserem. Aí a mesma coisa, né? Uma noção de distância possível em Rn
é o módulo da diferença, norma, né, da diferença de dois vetores, né, raiz quadrada do somatório das coordenadas ao quadrado, beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Mas de forma mais geral do que isso, qual é o mínimo que eu vou exigir? Vou pegar uma função que vai daquele espaço, aliás, do produto cartesiano do espaço por elemento, eu vou pegar um par de pontos naquele espaço e vou associar um número real. Tá legal? Esse número real é o valor da distância entre dois pontos. Beleza, pessoal? Tá? E o que eu vou exigir para esse número, para isso aí? Eu vou exigir coisas bem razoáveis. Eu vou exigir, primeiro, que a distância tem que ser maior ou igual a zero. Vocês estão lembrados, né? A gente já falou sobre isso numa aula anterior. Beleza, pessoal? Tá? Que a distância tem que ser maior ou igual a zero. Que a distância entre dois pontos é igual a zero, sem somente ser os pontos são iguais, tá legal? Certo? Então, eu não vou querer considerar que a distância entre pontos diferentes seja zero, beleza? Tranquilo? A outra propriedade é a simetria, a distância de x até y, a distância de y até x, eu não quero, né, ir de x até y e voltar e dar outro valor, beleza? E a última propriedade é a famosa desigualdade triangular. Tá? Então, qualquer conjunto no qual eu defino uma estrutura com essas propriedades, eu vou chamar de essa estrutura, essa função, de uma distância, e esse conjunto será chamado de espaço métrico. Tá? Um espaço munido de distância. Tá beleza, pessoal? E os exemplos o exemplo mais familiar que nós temos de uma noção de distância é, como eu falei, a métrica chamada métrica euclidiana, né, no RN, que é essa, raiz quadrada, talará, talará. Mas existem outras métricas possíveis, outras noções de distância, né? Vocês já ouviram falar, a gente tem norma da soma, norma do sup, que é a soma dos módulos das coordenadas, beleza? Então, existem outros que também satisfazem essas propriedades aí, tá? No caso, é uma norma que vai gerar uma métrica, mas é basicamente isso. Tá? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Certo? Deixa eu ver o que tem agora. Tá. Beleza. Aí, vou falar uma coisa agora que vocês não vão entender, eu acho, tá? Mas não precisa se preocupar em entender, não, que é uma parada muito viagem. Quando eu comecei quando eu projetei esse slide, eu falei, sempre que eu tenho uma distância, eu consigo falar em proximidade. Tá legal? Eu consigo falar quem está próximo de quem. Certo? O que eu quero dizer com isso? Sempre que eu tenho um espaço métrico, que é um conjunto munido de uma distância, eu tenho essa distância define uma topologia para aquele conjunto, tá? Mas, em casos bizarros, que a gente não vai falar aqui, eu posso ter uma topologia sem ter uma distância. Então, existem conjuntos nos quais eu posso falar de proximidade sem ter uma distância definida. Tá legal? Beleza? Então, todo espaço métrico é um espaço topológico, mas existem espaços topológicos que têm uma topologia, ou seja, que eu posso falar de proximidade, mas que não tem uma distância definida. Ou seja, é possível falar de proximidade sem passar pela ideia de distância. Tá? E o conceito-chave para fazer isso, que a gente vai ver daqui a pouco, é o conceito de conjunto aberto. Tá? Então, na verdade, que eu vou definir ainda, tudo que a gente fala usando distância, eu posso falar usando conjunto aberto. Tá? Então, o que isso quer dizer? Tudo que eu preciso saber para definir a topologia de um espaço é conhecer quem são os conjuntos abertos daquele espaço. Mas isso é uma parada viagem, só estou jogando assim, quem viajou completamente não precisa se preocupar, tá? Tranquilo? Então, a ideia,
básica é assim: se eu tenho o conceito básico de topologia é proximidade. Se eu tenho uma distância, eu posso falar de proximidade. Isso está ok? Certo? Então vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Tá de boa? Certo. Não, por enquanto não, está meio confuso só. Está perto, mas está distante, mas é próximo, é distante. Brincadeira. Não, é o seguinte: a ideia básica aqui é quem está próximo de quem, tá? É a ideia de aproximação. Então, por exemplo, quando eu falo de convergência, eu falo de aproximação, tá? E tudo que eu preciso de falar para falar de convergência é distância. Então, na definição de convergência, o que eu tenho ali é a distância de 2 pontos menor do que epsilon. Tá? Por enquanto, a principal coisa para entender é isso, né? E aquela ideia de rasgar e colar. Tá legal? Isso aí tá de boa? Tá. Então, agora vamos começar a ver... Depois desse preâmbulo, vamos começar agora a ver as definições mesmo dos vários conceitos topológicos que a gente vai usar, tá? E uma definição que vai ser a base para definir as outras coisas é a definição de bola, tá? Tá. A definição de bola é isso aí, que eu estou definindo no espaço métrico qualquer. Por que eu estou definindo um espaço métrico qualquer? Porque a definição é exatamente igual, tá? Beleza? Mas, por razões psicológicas, se vocês não quiserem pensar no espaço métrico qualquer, pode pensar no R ou no R2 ou no R3, tá? Na verdade, nessa parte que a gente vai começar a falar agora, que são alguns conceitos básicos de topologia, que a gente vai ver um monte de nome, que é ponto interior, ponto aderente, conjunto aberto, conjunto fechado, enfim. Essa matéria, esses conteúdos, eles têm uma particularidade que eu acho, não sei se vocês vão concordar, mas eu sempre acho isso. É mais fácil pensar nesses conceitos no R2 do que em R. Beleza? Eu vou começar a falar, daqui a pouco vocês dizem se vocês concordam ou não com isso. Tranquilo? Porque eu acho que R, na reta unidimensional, a visualização fica muito restrita. Entendeu? No R2 a gente consegue... Beleza? Felipe, quer falar? Não, só concordo. Até nesse conceito de bola mesmo, né? A gente não Isso. pensa na bola como um intervalo, né? A gente pensa na bola como uma Exatamente. circunferência, algo nesse sentido. Isso. Então, o que é uma bola? A bola de... Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Isso. A bola de centro A e raio R é o que a gente chama bola aberta, mas assim, não precisa usar o termo aberta, não, tá? Se falar bola, já sabe que é aberta, tá? O que é aberta? É porque ela não contém a fronteira dela, certo? Então, uma bola de centro A e raio R é o conjunto dos pontos daquele espaço cuja distância até A, que é o centro, é menor do que R, tá? Então, no R2, o que é isso? É um círculo, beleza? No R3, o que é isso? É uma esfera. Alguma dúvida? Certo? Beleza? Tá? E em R, o que é isso? É um segmento, concorda? Tá? Então, em R, a bola é um segmento. Então, o que é em R a bola de centro A e o raio R? É o segmento que vai de aberto, o intervalo, né, aberto, que vai de A menos R a A mais R. Tá legal? Ele é aberto porque esse raio é variável? Ele é Beleza, aberto, pessoal? Alguma ele é dúvida aberto nisso? porque esse raio é variável? Porque eu estou colocando o, menor, 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 menor,
entendeu? Ele é aberto porque é menor e não menor ou igual. Se fosse menor ou igual, seria, por exemplo, em E2, se fosse menor ou igual, seria um círculo incluindo a fronteira dele, incluindo a circunferência, entendeu? Se é menor, é um círculo com a circunferência pontilhada. Beleza? Certo? É tipo círculo mesmo, círculo de centro 0,0 e raio 3. Beleza? Tranquilo? Só que na reta, isso vai ser um segmento. E um segmento sem as extremidades, né? Sem as... Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tá de boa? Tá? Então, esse conceito de bola, ele vai nos ajudar. É um conceito, a gente vai falar muito de bola. Tudo para a gente agora vai ser bola, tá? Ele vai nos ajudar a definir os outros conceitos de forma mais fácil, digamos assim. Tá? E aí, o primeiro deles que eu quero falar é justamente rever a definição de sequência convergente. Tá? Que é essa aí. Repara que eu posso exatamente da que eu falei agora há pouco. A definição de sequência convergente, a definição de convergência, depende apenas da noção de distância. Tá? Então, a gente definiu sequência convergente em R, porque a gente está falando de análise na reta. Tá? Mas a gente pode definir exatamente da mesma maneira sequência convergente, por exemplo, no R2, no R3 ou em qualquer espaço métrico, porque o único atributo que eu preciso para falar de convergência é a noção de distância. Então, nisso que está escrito aí, é exatamente aquela definição de convergência sobre a qual eu falei. Em vez de ter módulo de xn menos a, eu tenho distância de xn a a. Tá legal? Certo, pessoal? Tá? E aí, eu vou mostrar para vocês como seria enunciar isso aí falando de bolas, tá? Então, repara que o que vem antes da setinha é exatamente igual, tá? Para todo epsilon, existe n0, tarará, tarará. Só que dizer que a distância de xn até a é menor do que epsilon é a mesma coisa que dizer que xn pertence à bola de centro A e raio epsilon. Ficou claro isso? Tá legal? Certo? Beleza? Tá? Porque o que é essa bola? É exatamente o conjunto dos pontos que estão a uma distância até A menor do que a epsilon. Tá? Então, dizer que a distância de xn a é menor do que a epsilon é a mesma coisa que dizer que xn está dentro daquela bolinha. Beleza? Calma aí. De boa, pessoal? Eita. Deu pau aqui na câmera. Calma aí. Vamos lá. Tá. Isso aí tudo eu já falei. Certo? Beleza? Estou colocando a definição aritmética euclidiana no RN, exemplo básico. Tá? Beleza? Certo? E na reta é isso aí. Tranquilo? Alguma dúvida sobre isso? Tá. Então, agora vamos passar para esses conceitos básicos de interior, fecho, conjuntos abertos e conjuntos fechados. Então, para entender isso aí, esses conceitos estão todos relacionados, certo? A gente vai falar de o que é um ponto interior, certo? A ideia de ponto interior está relacionada com a ideia de
de interior de o que é o interior de um conjunto. E também está relacionada, por sua vez, à ideia de conjunto aberto. Tá? Então, a ideia de ponto interior está relacionada à ideia de conjunto aberto. Aí tem outro conceito, que é a ideia de ponto aderente, que está relacionado ao conceito de fecho de um conjunto, está relacionado à ideia de um conjunto fechado. Tá legal? Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, vamos ver. Agora um monte de definição, tá? Que a gente vai fazer até o final da aula. Deixa eu ver aqui. Beleza, vamos botar. Então, olha só. Calma aí. Então, olha só, pessoal. O que é um ponto interior? Repara, eu vou voltar aqui. O que a definição diz? Um ponto interior a um conjunto X vai ser quando existir uma bola de raio R e centro A que está inteiramente contida dentro de X. Beleza? Tranquilo? Certo? E um ponto aderente a um conjunto, ele vai ser aderente se toda bola de centro nele tem interseção com um conjunto diferente de vazio. Vou botar aqui essa figura para ficar mais fácil de ver. Olha só. Então, o que é... Eu acho que a ideia que ajuda muito a pensar sobre essas ideias de ponto aderente e ponto interior é a ideia de fronteira, que a gente vai definir também o que é fronteira de um conjunto, tá? Mas vamos pensar na ideia de fronteira intuitivamente sem definir mesmo, que ela vai nos ajudar a pensar. Então, esse ovo que eu estou desenhando aí é o nosso conjunto X em questão. A fronteira dele é o contorno dele, tá certo? Beleza? Então, o que é um ponto interior? É um ponto que pertence ao conjunto e não está na fronteira. Então, a ideia de estar no interior mesmo. Tranquilo? Certo? Então, como é que eu defino isso? Que existe uma bola de centro no conjunto que está inteiramente contida no conjunto. Tá tranquilo? Certo? Tá? Então, repara que, para isso, o conjunto não vai poder estar na fronteira, porque esse ponto B aqui, ó, eu não consigo nenhuma bola de centro em B que esteja inteiramente contida no conjunto. Qualquer bola que eu pegar de centro em B vai ter um pedaço fora do conjunto. Tá legal? Certo? Tranquilo? Então, a ideia de ponto interior é essa. É um ponto que pertence ao conjunto, mas não pode estar na fronteira. Ele tem que estar, tipo, dentro mesmo do conjunto. Tá de boa isso? Tá? E o que é um ponto aderente? Um ponto aderente, a gente pode pensar naquilo que eu falei, até já falei, o supremo é sempre aderente ao conjunto. Um ponto aderente é um ponto que ele pode não pertencer ao conjunto, mas ele está colado no conjunto. Certo? Beleza? Tá? Então, o ponto interior é mais do que pertencer. Certo? Ele não só pertence, como ele está inteiramente dentro do conjunto. E o ponto não, acho que eu falei errado. O ponto interior, falei certo, não. O ponto interior, que é isso que eu falei. Tá. E o ponto aderente é o quê? Ele pode até não pertencer ao conjunto, mas ele está grudado no conjunto. O que significa estar grudado? Que qualquer bola que eu pegar de centro naquele ponto B, por exemplo, essa bola vai cortar o conjunto. Tá legal? Certo? Então, o ponto B em si pode não pertencer ao conjunto. Tá legal? Certo? Mas existem pontos pertencentes ao conjunto arbitrariamente próximos de B. Por quê?
Porque toda bola de centro em B pega o conjunto, intercepta o conjunto. Fez sentido isso? Sim? Tá legal? Certo? Vamos fazer, acho que tem um exercício aqui para a gente se familiarizar mais com essas ideias. Mas até agora está fazendo sentido? Tá. Então, o conjunto de todos os pontos interiores é chamado interior do conjunto, tá legal? E ele é denotado por essa símbolo aqui, que é um X com uma bolinha em cima. Normalmente a bolinha é em cima mesmo, tá? Mas eu botei assim. Certo? Então, isso é o interior do conjunto. Então, o que é o interior do conjunto? São aqueles pontos que pertencem ao conjunto, mas não estão na fronteira. Tá legal? Certo? E o que é o fecho do conjunto? É o conjunto dos pontos aderentes. Tranquilo? Então, o fecho do conjunto é o conjunto união com a sua fronteira. Tá? Porque tem pontos na fronteira que podem não ser o conjunto, mas esses pontos são aderentes, que eles estão grudados. Tranquilo? Certo? Então, sempre vai valer isso aí. Qualquer conjunto X, ele contém o seu interior e está contido no seu fecho. Tá? Certo? Beleza? Tá? Por quê? Em outras palavras, essa relação de inclusão que apareceu ali é bem importante. Tá? O interior está contido no conjunto, está contido no seu fecho. Isso quer dizer o quê? Que todo ponto interior pertence ao conjunto, mas nem todo pertencente ao conjunto é interior. Beleza? Por exemplo, aquele ponto B ali, certo? Ele poderia pertencer ao conjunto, mas ele não é interior. Tá certo? Beleza? E, além disso, o conjunto está contido no seu fecho. Então, isso quer dizer o quê? Que todo ponto do conjunto é aderente, mas nem todo ponto aderente pertence ao conjunto. Tá legal? Certo? Porque ele pode ser um ponto de fronteira não pertencente ao conjunto. Tá de boa, pessoal, até agora? Tá? Show. Então vamos lá. Para, calma aí. Tá. Pronto. Agora vamos fazer esse exercício aí. Eu queria que vocês pensassem um pouco sobre isso, tá? O exercício é pensar, para cada conjunto desses aí, quem é o interior e o fecho, tá certo? Ou seja, para cada conjunto desses aí, quem são? O que é o interior? É o conjunto de todos os pontos interiores. O que é o fecho? É o conjunto de todos os pontos aderentes. Então, eu queria que vocês pensassem 5 minutos para a gente dar a resposta. Esse aqui é vazio, né? Isso aqui é denso. E o fecho é todo 0,1. Esse aqui, o interior também é vazio. Tem que pensar.
E aí, podemos corrigir? Sim. Então, quem quer falar? Esse item aí. Eu tenho um intervalo que é aberto de um lado e fechado do outro, mas é o contrário, fechado de um lado e aberto do outro, união um ponto isolado, assim, um ponto que está separado dele. Quem é o interior e quem é o fecho desse conjunto? Fala aí, gente, pode estar errado. 0,1. 0,1 é o interior, é isso? Mas 0,1 o quê? 0 fechado, 1 aberto. Aberto, aberto. Aberto, aberto ou fechado, aberto? Aberto, aberto. Aberto, aberto. Aberto, aberto, porque não tem fronteira, né? A fronteira Isso. não conta, né? É, porque o 0, eu não vou conseguir uma bola de centro no 0, e o 0 está na fronteira, é isso. Eu não vou conseguir uma bola de centro no 0 inteiramente constituindo o conjunto. Beleza? Certo? Qualquer bola de centro no 0 vai ter um pedaço fora do conjunto. Tá de boa? Sim. Uhum. Uhum. Tá, e o fecho? Eu fiquei na dúvida. Quem quer falar o fecho? É fechado 0,1 e o 2, né? É o próprio Isso. conjunto X união 1. Isso. Esse item esquece, ele é meio bobo. Tranquilo? Você pode explicar, Vitor, você pode explicar de novo só a questão do fecho? Então, o fecho, quais são os pontos que pertencem aos fechos, né? Que são os pontos aderentes. Toda bola de centro no ponto tem que ter interseção com um conjunto diferente e vazio, beleza? Tá? Então, se o ponto pertence ao conjunto, automaticamente ele está no fecho, certo? Beleza? Por quê? Porque qualquer bola, pega um ponto pertencente ao conjunto, qualquer bola que eu pegar de centro nesse ponto vai interceptar o conjunto no próprio ponto. Entendeu? Ou seja, qualquer bola de centro 2 pode ter um raio pequeno, pode ter um raio 1/10, mas intercepta o conjunto X no próprio 2. Entendeu? Beleza? Tá certo. Valeu, valeu. Mais alguém ficou com dúvida nisso? Johnny. É fechado em um mesmo, professor? É fechado em 1. Então, porque o 1 não pertence ao conjunto, tá? Sim. Mas qualquer bola de centro 1 intercepta o conjunto. Ah, Tá? A gente tem que analisar essas extremidades do conjunto como ponto Fronteira. central, né? Exatamente. As extremidades, a fronteira do conjunto tem um valor central, entendeu? A partir dele que eu penso no raio, o que está dentro, o que está fora. Isso. Beleza? Johnny, tranquilo? sim, beleza. Então, repara, é isso. A ideia de ponto aderente que define o fecho é a ideia de estar grudado. Tá? Então, o ponto 1, no caso desse conjunto aí, está grudado no conjunto, não pertence ao conjunto, porém está grudado. O conjunto está colado no conjunto. Então, essa é a ideia de ponto aderente. Tá? Beleza? E o próximo? Aberto 0, aberto 1. Aberto 1, aberto 2. Calma que eu falei. Isso. Sim. O interior está constituído no conjunto, tá? Então, um ponto que não pertence ao conjunto, de cara, não pode estar no interior. Certo? Todo mundo entendeu isso que o André falou? Tá, e o fecho?
Fechado 0, fechado 2? Isso. Beleza? Já o fecho, o que acontece? Todos os pontos pertencentes ao conjunto estão automaticamente no fecho. Tá? Então, para concluir quem é o fecho, a gente pode pensar, além daqueles pontos pertencentes ao conjunto, quais são aqueles que não pertencem, mas estão grudados. Então, no caso, quem é? O 1 e o 2, que não pertencem ao conjunto, mas estão grudados no conjunto. Tá legal? Então, pronto. Mas agora eu fiquei na dúvida. Ah, O 1 não está no conjunto, né? o 1 não está no conjunto. Então, ele não está interno ao conjunto. Ele está aderente, mas não está interno. Isso, tá certo. Mas por que então, é aberto no 0 e no 2? Porque o 1 não pertence, o 1 não é interno. Então, aberto no 0 e no 2, o quê? 0 e 2 é por causa da fronteira, né? Isso, Porque se pegar a bola aberta no 0, você não pega todo mundo, né? isso. Você não tem uma bola aberta no 0 nem no 2 que estão contidos no conjunto. Fala. Margarete? Estou pensando. Eu Ó, fiquei confusa. Interior tem que estar dentro do conjunto, total. O 0 e o 2 não estão. O 0 e o 2 não estão, perfeito. Então, Porque estão na fronteira, perfeito. Isso, então. Mas por isso, a minha dúvida é o 1. então, O 1 não o 1 está também no está interior. não está no interior. Ah, tá. Então, tá certo. O interior é isso aí, Tá. ó. Que aí, Não, tá certo, tá certo. É que ali está menos o 1, tá certo. isso que está escrito aí é a mesma coisa que o André Isso. falou. Tá bom, não, excluindo perfeito, um. tá bom, tá bom. Tá excluindo 1, tá certo. Isso. Agora o outro que é o mais legal, que é o intervalo 0,1, interseção Q. Certo? Beleza? Esse aí é super legal, tá? O que é? Vocês podem... O que é isso aí? É o conjunto dos números racionais que estão dentro do intervalo 0,1, tá? Mas vocês podem pensar nisso, podem fazer outro exercício, pega Q só. Não precisa ter esse intervalo 0,1 aí, não tem papel nenhum. Vamos pegar o conjunto de todos os números racionais, certo? Quem é o fecho e quem é o interior do conjunto dos racionais. Vazio e R, né? Isso. Todo mundo concorda com o Felipe? Ou não? O que é vazio? O interior é vazio e o fecho é R. É vazio. Então, por que é vazio? O que é denso? Isso. O interior é vazio porque os irracionais são densos, né? O interior seria vazio porque a cada ponto não tem ponto adjacente a ele, os pontos não estão conectados, digamos assim, Sim, exato. Por quê? Porque tem os irracionais no meio. separando cada Entendeu? pontinho do que. Isso. Então, olha só. Acho que O visualizei. conjunto que eu tenho em questão são os racionais, concorda? Tá? Por um ponto ser interior ao conjunto, o que teria que acontecer? Eu tenho que ter uma bola centrada naquele ponto que contém apenas elementos do conjunto. Certo? Ah, tá. Então, teria que existir uma bolinha só com números racionais. Não existe isso. Por quê? Porque os irracionais são densos. Então, qualquer bolinha que eu pegar em qualquer lugar vai ter um irracional lá dentro. Perfeito. Se botar uma bolinha no meio, vai Isso. ter irracional dentro desse raio, Isso. vai ter. Exatamente. Então, eu não consigo nenhuma bolinha de centro meio ou nenhum número racional que só tenha números racionais. Sempre vai ter um irracional lá dentro. Beleza? Agora eu entendi direito essa viagem aí, porque eu estou aqui boiando, porque eu estou me perguntando por que você diz está dentro, está no interior, e você diz assim, e você não diz pertence ou não pertence. Entendeu? Não é Olha pertencer e que não coisa pertencer. interessante.
Pois é. Por que não pertencer e não pertencer? Agora que eu entendi com esse exemplo dos irracionais. Vocês não tem nenhuma bola que só tenha racionais. É, exatamente. Ser interior é mais do que pertencer. Era isso que eu não estava pegando. Uhum. Beleza, pessoal? Tá, e por que o fecho é R? Porque os racionais são densos. Então, olha só. Como eu já falei, todo elemento do conjunto está no fecho, certo? Tranquilo? Então, se eu pensar no fecho dos racionais, de cara eu vou ter já todos os racionais. Só que eu vou ter os irracionais também. Porque qualquer irracional que eu pegar vai ser aderente aos racionais, certo? Porque qualquer irracional que eu pegar, qualquer bolinha no raiz de 2, por exemplo, vai ter um racional ali dentro, certo? Então, o raiz de 2 ou o π não pertencem aos racionais, mas estão colados nos racionais. Tá legal? Certo, pessoal? Quer dizer, aderente é qualquer ponto. Eu não preciso obedecer o fato de ser interseção com os racionais. É qualquer ponto aderente, qualquer um. Isso. De qualquer natureza. Nesse caso aí é. Agora, interior, não. Eu tenho que ver É. a natureza do número. Não, A assim. qual conjunto ele pertence. Interior, se o ponto não pertencer ao conjunto, você já descarta, que ele com certeza não é interior. Certo? Fecho, se ele pertencer ao conjunto, ele já é. Certo? Ele já está no fecho, ele já é aderente. Certo? Então, existem pontos que pertencem ao conjunto e não são interiores. Certo? Isso quer dizer que o interior está contido no conjunto. Tá? E existem pontos que são aderentes, mas não pertencem ao conjunto. O conjunto é contido no seu fecho. Isso vale para qualquer conjunto, certo? Tá? No caso dos racionais, beleza? Não pode ter nenhum ponto interior, porque eu não posso ter não existe nenhuma bola inteiramente contida nos racionais. Tranquilo? Toda bola tem irracionais. E o fecho é R. No caso, eu botei 0,1, porque eu botei essa interseção aí. E o fecho é R porque qualquer bola contém racionais. Então, qualquer ponto que eu pegar na reta vai estar sempre grudado nos racionais, seja esse ponto racional ou não. Tá legal? Então, Vitor, se ali ao invés de interseção com os racionais fosse interseção com os reais, eu poderia considerar o interior como 0 e 1, né? Se fosse interseção com os reais, é o próprio intervalo 0 e 1, né? É o próprio intervalo 0 e 1. Aí, essa interseção não afetaria em nada. Por outro lado, se fosse interseção com os irracionais, seria o mesmo resultado? Seria o mesmo resultado. Boa. Certo? Tranquilo? Pessoal, todo mundo entendeu isso que o Adriano falou? Tranquilo? Então, olha só. Nesse caso, teriam os racionais ainda, né? Isso. Tá? Então, veja só. Se eu pegar os racionais ou os irracionais, ambos têm interior vazio. Concorda? Por que ambos têm interior vazio? Porque não existe nenhuma bolinha que contenha só racionais e também não existe nenhuma bolinha que contém só irracionais. Então, nem os racionais nem os irracionais têm pontos interiores. Tá? E se eu pegar tanto os racionais como os irracionais, o fecho é R. Por que o fecho é R? Porque nos racionais, os irracionais estão grudados. E nos irracionais, os racionais estão grudados. Tá? Então, os irracionais são aderentes aos racionais e os racionais são aderentes aos irracionais. Então, é isso que o Adriano falou. Se eu colocasse irracionais ali, daria o mesmo resultado. E aí, pessoal?
legal? Tranquilo. Eu acho que você e o Felipe tinham falado alguma coisa de densidade dos irracionais. O que você tem a ver? Desculpa, eu não peguei isso. Porque isso tudo que eu falei, em outras palavras, tem a ver com a densidade. Certo? Olha só, vamos repetir. Eu falei que os racionais têm interior vazio, por quê? Porque toda bolinha que eu pegar, não existe nenhuma bolinha que tenha só racionais, concorda? Toda bolinha que eu pegar vai ter um irracional ali dentro. Tranquilo? Certo? Isso quer dizer que os irracionais são densos. Exatamente isso que quer dizer densidade. Qualquer bolinha que eu pegar tem um irracional lá dentro, por menor que seja essa bolinha. Beleza? Tranquilo? Certo? E por que os irracionais têm interior vazio? Porque, da mesma forma, não existe nenhuma bolinha que só tem irracionais. Por quê? Porque os racionais são densos. Entendeu? Toda bolinha que eu pegar tem tanto racionais como irracionais, por menor que seja. Tá? Essas coisas aí são consequências dessa propriedade, que é o que a gente chama de densidade. Tá legal? Show de bola, obrigado. Tá, pessoal? Todo mundo? Então, as ideias vão se amarrando, né, um pouco assim, com isso, com esse exemplo, né? Beleza? Tranquilo? Tá, o próximo lá, item D. Vou logo dar spoiler que esse item não sei o que tá aí. O item é igual ao item D, tá? É a mesma resposta. Então vamos fazer só o item D. Qual é o fecho e o interior dele? É sempre explicasse. O interior da vazio. Isso, interior é vazio. Agora o fecho. Todo mundo concorda que o interior é vazio? Certo? Por quê? Porque ele tem um monte de pontos isolados, assim. Então não vai ter nenhuma bolinha que esteja. Todos esses pontos têm um buraco entre eles, tá? A minha Agora, pergunta, Vitor, se perde a densidade nesse conjunto. A densidade foi preservada na letra C, foi perdida aí? sim, nesse conjunto qual? Na letra D? Na letra D. Não, a Eles letra são D pontos. Não é não denso. é, não. Esse conjunto aí não é denso, tá? Porque denso é isso. Qualquer bolinha, qualquer intervalo, você tem que achar um elemento do conjunto. Nesse caso aí não acontece isso, entendeu? Uhum. Entendi. Tá, então vamos lá. Todo mundo concorda que o interior desse conjunto é vazio? Alguém não entendeu isso? Certo. Agora, para pensar no fecho. Para pensar no fecho, eu posso pensar assim, ó. Os elementos do conjunto automaticamente já estão no fecho, certo? Então, já tem esses elementos aí. Aí, a gente tem que pensar, além desses, existe algum que não pertence ao conjunto, mas está grudado no conjunto? Qual é? Um elemento que não pertence a esse conjunto, mas está grudado nele. É o Existe zero? o Zero. Zero. Pronto. Então é isso. Tá? E esse outro item é a mesma coisa. Eu vou tirar esse exemplo aqui. Show, pessoal. Perfeito. Tá de boa? Tranquilo? Então vamos lá. Vitor, rapidinho, volta lá, só um Fala. segundo. Tá, por essa letra E, você conclui que o conjunto X é fechado, né? Sim, exatamente. Conjunto X é fechado. Isso aí. Vamos lá botar. Daqui a pouco vai chegar a definição de conjunto fechado. Tá? Eu acho que é a próxima coisa. Antes disso, tem só um teorema, que é outra forma de pensar no ponto aderente, tá? Beleza? Acho que esse teorema eu vou meio que passar batido na demonstração dele. Mas a ideia de ponto aderente
como é que é a definição de ponto aderente, tá? Que a gente falou sobre esse conceito no exercício anterior, tá? Como é que é a definição de ponto aderente? É um ponto, a ideia de ponto aderente é esse negócio de estar grudado no conjunto, tá beleza? Certo? Então, como é que eu expresso isso na definição? Toda bola de centro no conjunto, de centro no ponto, intercepta o conjunto. Foi isso que a gente usou para fazer o exercício anterior, tá beleza? Certo? Isso quer dizer, na verdade, se toda bola intercepta o conjunto, né, para qualquer raio, por menor que seja, isso quer dizer, em outras palavras, que o ponto A em questão pode não pertencer ao conjunto, mas existem pontos do conjunto arbitrariamente próximos de A. Tá legal? Tipo assim, por exemplo, no exemplo anterior, intervalo aberto em zero. O zero não pertence ao conjunto, mas existem pontos pertencentes ao conjunto arbitrariamente próximos de zero. Tá legal, pessoal? Certo? Tá? Então, outra forma equivalente de falar essa propriedade é essa aí, que o ponto é aderente ao conjunto se e somente se existe uma sequência de elementos do conjunto se aproximando daquele ponto. Tá legal? Certo? Tipo o zero. O aberto em zero, aberto em um. O zero não pertence ao conjunto, mas ele é aderente ao conjunto. Então tem uma sequência dentro do conjunto que se aproxima do zero, que é a sequência 1 sobre n, por exemplo. Tá de boa isso? Fez sentido? Eu só fiquei na dúvida aquele A que pertence a X lá em cima. Tá errado. Não é A pertence a X, não. É A pertence a E. Tá? Deixa eu anotar aqui para lembrar de corrigir isso. Calma aí. Beleza, pessoal? Entenderam? Deixa eu pegar um negócio aqui. Calma aí. Entenderam isso? Esse A não pertence a X, não, tá? Quem pertence a X é o A, quer dizer, o A pertence ao X barra, né? Que é o fecho. Se e somente se existe uma sequência convergindo para ele, tá de boa? O XN é que pertence a X, né? XN. O XN tá com. O XN pertence a X, exatamente. O A não, o A é um elemento de E, que é o espaço. Beleza? Tranquilo? Certo? Esse A, porque esse E aqui é o espaço em questão, tá? Eu posso pensar nele como R. Tá certo? Beleza? Tá? Então, o que esse teorema está dizendo é um elemento do espaço, quando é que ele é aderente ao conjunto? Quando existe uma sequência dentro do conjunto que converge para aquele ponto. Então, o que a Margarete falou está certo, tá? Certo? Quem está no conjunto é a sequência. Tá? Certo? Beleza, pessoal? Eu vou consertar isso aí e ponho lá. Tá, mas eu vou, só por questão do tempo, que a gente está super atrasado com a matéria, eu vou pular a demonstração desse. Depois vocês podem olhar, não é difícil, não, mas a ideia é importante ainda desse teorema, a gente vai usar ele para algumas coisas, é dizer isso, que a ideia de aderente ao conjunto é estar grudado no conjunto. Isso quer dizer que o ponto A em questão pode não pertencer ao conjunto, mas existem pontos pertencentes ao conjunto arbitrariamente próximos de A. Certo? Uma forma de dizer isso é que toda bola intercepta o conjunto. Outra forma de dizer isso é que existe uma sequência dentro do conjunto se aproximando daquele ponto. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá? Posso ir adiante? Tá.
Beleza? Então, só para terminar hoje, até que rendeu bastante hoje, né? Assim, fizemos as coisas mais burocráticas. Assim. Então, o último conceito básico que a gente vai ver hoje é o conceito de conjunto aberto e conjunto fechado, tá? Então, um conjunto é aberto se todos os seus pontos são interiores, beleza? E um conjunto é fechado se todos os pontos aderentes pertencem ao conjunto. Tá legal? Certo? Repara que eu falei até agora há pouco, é bem importante. Se eu pegar um conjunto X qualquer, certo? Eu tenho que o interior do conjunto está contido no conjunto e o conjunto está contido no seu fecho. Tá? Isso que eu falei para o Adriano agora. Ser interior é mais do que pertencer. É tipo estar dentro mesmo. Tá legal? Beleza? Tá tranquilo? Tá? Então, olha só. Então, se eu pegar um conjunto qualquer, certo? O interior do conjunto está contido no conjunto. Se, além disso, o conjunto está contido no seu interior, é porque eles são iguais. Isso é o que a gente chama de um conjunto aberto. Tá? Analogamente, tá? Ou em outras palavras, o que é um conjunto aberto? Quando todos os pontos pertencentes ao conjunto são interiores. Beleza? Ou ainda, analogamente, um conjunto aberto é quando a fronteira do conjunto está fora, não está incluída no conjunto. Beleza? Tranquilo? Então, vamos pensar, na reta, um conjunto aberto, um intervalo aberto é um conjunto aberto. Tá beleza? Certo, pessoal? Tá de boa isso? Tá? No R2, se eu desenhar um círculo no R2 com a circunferência pontilhada, ou seja, eu não estou incluindo a circunferência no círculo, isso é um conjunto aberto, concorda? Porque todos os pontos pertencentes a esse conjunto são interiores. Tá legal? Tá tranquilo, pessoal? Tá? Beleza. E um conjunto fechado, né? Como eu falei, se eu pegar um conjunto qualquer, ele está contido no seu fecho. Se, além disso, o fecho do conjunto está contido no conjunto, é porque o fecho é igual ao conjunto. Isso é o que eu chamo de um conjunto fechado. Então, isso acontece quando todos os pontos aderentes são elementos do conjunto. Não tem nenhum ponto aderente que não pertença ao conjunto. Em outras palavras, ainda, um conjunto fechado é aquele que inclui a sua fronteira. Tá? Certo? Na reta, um intervalo fechado é um conjunto fechado. Tá legal? Certo? No R2, por exemplo, se eu pegar um círculo com a fronteira totalmente preenchida, que significa que a fronteira tá no conjunto, isso é um conjunto fechado também. Tá beleza, pessoal? Alguma dúvida? Certo? Então, esse é o conceito de conjunto aberto e conjunto fechado. Tá? Agora, alguns alertas, que é aquela coisa, o nome que a gente escolhe para dar aos conceitos matemáticos, eles são inspirados na linguagem corrente, tá? Mas eles podem ser enganosos também, beleza? Então, repara só, não é verdade que um conjunto que não é aberto é fechado. Tá legal? Certo? Então, um conjunto pode ser aberto, pode ser fechado e pode não ser nem aberto nem fechado. Tá legal? Beleza? Lembrando, o que eu falei? Um conjunto aberto é aquele cuja fronteira está totalmente fora do conjunto. A fronteira não está incluída no conjunto. E um conjunto fechado
é aquele cuja fronteira está incluída no conjunto, certo? Então, eu posso pegar entreaberto, pode ser. Então, eu posso pegar, por exemplo, se eu desenhar um círculo e pontilhar a fronteira toda, isso é um conjunto aberto. Tá? Se eu pegar um círculo e botar a fronteira toda preenchida, isso é um conjunto fechado. Mas se eu pegar um círculo e pontilhar um pedaço da fronteira e preencher o outro, esse é um conjunto que não é nem aberto nem fechado. Certo? Porque a fronteira nem está totalmente fora nem totalmente dentro do conjunto. Beleza? Basta eu ter um ponto nessa fronteira pontilhada, né? Isso, aí não ser uma exatamente. coisa Basta nem ter uma outra, bolinha. Né? Basta ter uma bolinha Basta na ter uma fronteira. bolinha. Uma bolinha. Isso, exatamente. Beleza? Então, aquilo que a gente chama na educação básica de intervalo semi-aberto, certo? Tranquilo? É um conjunto que não é nem aberto nem fechado. Tá legal? Tipo assim, quando a gente tem isso aqui, ó. Isso aí que eu botei no chat, a gente chama em geral na educação básica de intervalo semi-aberto, ou que o André colocou ali entreaberto. Né? Então, na verdade, esse conjunto não é nem aberto nem fechado, porque nem é verdade que todos os pontos do conjunto são interiores, porque existe o ponto 1, que pertence ao conjunto, mas não é interior, certo? E também não é verdade que todos os pontos aderentes pertencem ao conjunto, porque tem o ponto 2, que é aderente, mas não pertence ao conjunto. Em outras palavras, não é verdade nem que a fronteira, porque a fronteira desse conjunto são os pontos, é o ponto 1 e o ponto 2, tá? Então, não é verdade que a fronteira está inteiramente dentro nem inteiramente fora. A fronteira tem um pedaço dentro, que é o 1, e um pedaço fora, que é o 2. Alguma dúvida? Certo? Beleza? Agora eu vou botar outra pergunta aqui, pegadinha. Já vou avisando que é pegadinha. Esse conjunto que eu botei aí, 0 a infinito, é aberto ou fechado? Ou nem aberto nem fechado? O que vocês acham? Fechado em 0 e aberto em infinito. Isso aí é o quê? Fechado. Só porque tu falou que a pegadinha é fechado. Fechado, porque olha só, não existe aberto infinito, entendeu? Porque infinito não é um número. Esse negócio que a gente fala, aberto infinito, é uma apropriação da linguagem, tá legal? Certo? O que eu quero dizer quando eu falo que o conjunto é aberto em 2? Quer dizer que o 2 não pertence ao conjunto, quer dizer que todo número menor do que 2, maior ou igual a 1, né? E menor do que 2 pertence ao conjunto, mas o próprio 2 não pertence ao conjunto, beleza? Certo? Agora, para infinito, isso não faz sentido, porque infinito não é um número. Então, não existe fechado em infinito, porque infinito não pode pertencer ao intervalo, beleza? Tá? Então, isso aí é só uma adaptação da notação. Isso tem significados diferentes, beleza? Tranquilo? Então, o segundo conjunto que eu escrevi, por que ele é fechado? Porque a fronteira dele está totalmente dentro dele. Quem é a fronteira dele? É só o 0. O único ponto de fronteira dele é o 0. Porque infinito não é fronteira de nada. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu isso perfeitamente ou não? Tá? Então, ó, fechado em 1 e aberto em 2 não é análogo a fechado em 1 e aberto em infinito. Porque 2 é um número e infinito não é um número. Certo? Beleza? Então, quem é a fronteira do conjunto de cima? É o 1 e o 2. Por que é o 1 e o 2? Porque o 1 e o 2 são os lugares que separam o conjunto de fora do conjunto, do seu complementar. Tá? No caso do segundo conjunto, não. Beleza? A fronteira é só o 0. Por quê? De novo, o que é a fronteira? É aquilo que separa o conjunto do seu complementar. Daqui a pouco a gente vai ver a definição de fronteira, mas pensando intuitivamente.
Fronteira é aquilo que separa o conjunto do seu complementar, tá certo? Tá? Quem é que separa o conjunto do seu complementar? É o zero só, no caso do segundo ali. O infinito não, porque não tem nada depois do infinito, tá? Então, aquele segundo conjunto ali é fechado. Certo? Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Tá, então olha só. Vitor, Fala. rapidinho. Você só não falou do mais legal, né? Sim, Que é então o o mais menos legal é o... infinito até mais infinito. Sim. Então o mais legal é o seguinte, eu falei que essas palavras são enganosas, tá? Que um conjunto aberto é uma coisa, um conjunto fechado é outra. Não é verdade que o conjunto que não é aberto é fechado, porque podem ter conjuntos que não são nem abertos nem fechados. Tá? Isso que eu falei até agora. Qual é o mais legal? É que um conjunto pode ser aberto e fechado ao mesmo tempo. Certo? Na reta, em R, só tem dois conjuntos que são abertos e fechados ao mesmo tempo. Alguém adivinha quem são? Se só tem dois, isso já é uma pista. Quem são os dois mais triviais? Vazio. Vazio e o outro? R. Então, vazio e R são abertos e fechados. Vazio é fechado e aberto por vacuidade. Tá? E R, por quê? Porque todos os pontos de R são interiores a R, então ele é aberto. E todos os pontos aderentes a R, que é o próprio R, então ele é fechado. Tá legal? Então, em R, vazio e R só são abertos. Os únicos conjuntos abertos e fechados ao mesmo tempo são vazio e R. Na verdade, a gente não vai estudar aqui, mas em qualquer espaço métrico isso vale. Sempre vazio e o espaço todo são abertos e fechados. Tem espaços topológicos mais, assim, nem tão bizarros, mas que você pode ter outros conjuntos que também são abertos e fechados ao mesmo tempo, tá? Mas aqui em R é só vazio e o espaço todo. Beleza, pessoal? Tá? Bem, aí só para terminar, assim, resumindo, conjunto aberto é isso, conjunto fechado é isso. Não é verdade que o fechado é o contrário de aberto, porque um conjunto pode ser nem aberto nem fechado e pode ser aberto e fechado ao mesmo tempo, tá? Mas existe uma relação entre esses conceitos, que a gente vai ver na próxima aula, que é a seguinte: um conjunto é aberto se e somente se o seu complementar é fechado. Tá legal? Então, por exemplo, esse último que eu coloquei aqui, que eu falei que é fechado, zero é infinito. Qual é o complementar dele? É menos infinito a zero aberto. Então, perceberam? Certo? O complementar dele, esse conjunto é fechado, o complementar dele é aberto. Tranquilo? Se eu pegar um conjunto, por exemplo, intervalo fechado 0,1, quem é o complementar desse conjunto? É menos infinito a zero aberto, união 1 a infinito aberto, que é aberto. Beleza? Tranquilo? Isso também eu acho que é bem intuitivo. Por quê? Porque eu falei, pensa só, eu falei que um conjunto é aberto se a sua fronteira está inteiramente fora do conjunto, concorda? Certo? Se eu estou dizendo que a fronteira do conjunto está fora do conjunto, é porque ela está onde? Está no complementar. Tá legal? Certo? Então, do ponto de vista do complementar, a fronteira está dentro dele. Então, ele é fechado. Fez sentido isso? Certo? Fala aí, pessoal, fez ou não? Sim.
De boa ou não? Pode falar, gente. Sim, tranquilo. Tá. Sim, dá para. Beleza, então por hoje é só. Na próxima aula a gente vai demonstrar esse teorema que eu acabei de falar, que é esse aí, que é um conjunto, né? Um conjunto é aberto, somente se o seu complementar é fechado, beleza? E vai definir mais alguns conceitos básicos, tá? São justamente o conceito de fronteira, que a gente está falando dele o tempo todo, sem definir, certo? E a gente vai precisar definir mais um conceito básico, que é o conceito de ponto de acumulação, que é uma coisa que é parecida com ponto aderente, mas não é exatamente a mesma coisa, tá? E esse conceito de ponto de acumulação, a gente precisa dele só porque a gente vai falar da definição de limite. Ele é importante para falar da definição de limite de função em seguida, beleza? Tá? E vai demonstrar também um teorema que é que fala sobre conjuntos compactos, que é um outro conceito também, tá? Que também vai ser importante depois. Beleza, pessoal? Tá? De repente, a gente consegue até acabar essa parte de topologia na próxima aula. E aí, 2 aulas para funções contínuas, acho que dá para fazer. Então, vamos avaliar se vai precisar de mais uma aula extra. Não. Tranquilo? Tá? Aí eu vou avisando vocês. Valeu. Então é isso, pessoal. Obrigado aí. Valeu, pessoal. E Valeu, gente. Um abraço, pessoal. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, pessoal. Boa Abraço. semana. Tchau. 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 A porta de manhã é o quê?